iniciamos o painel 38 da Sala 2, com o tema O Advento da Nova Lei de Licitação, o que esperar? Hoje, 28 do 5, às 10 horas, estamos aqui com o doutor Ícaro Bittar, a doutora Andréa Amorim e o doutor Alcides Bulhões, que estarão acompanhando a gente nessa sala. Temos a imensa satisfação de falar sobre a Lei de Licitações, que foi sancionada no dia 1º de abril de 2021, né? A nova Lei de Licitação torna, enfim, a realidade na gestão pública brasileira. Um novo marco legal substitui a Lei de Licitações. Os nobres colegas estarão aqui falando um pouco mais sobre isso. Meu nome é Fabiano Carneiro, sou advogado, especialista em licitações e contratos, sou formado pela Universidade Estadual da Bahia, pós-graduado na Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Nosso painel terá duração de 1 hora, com 15 minutos de fala de cada um dos palestrantes que estão aqui presentes. Com imenso prazer que recebemos todos vocês. Esse tema é um tema, assim, para quem está na área de direito e quem gosta da área de licitação, direito administrativo, é apaixonante. Cada vez que você vive, cada vez que você estuda, cada vez que você aprende, você quer saber mais, você quer viver mais. Eu tenho uma experiência, né, na prática do dia a dia da licitações e contratos e vejo realmente que é uma transformação do direito dentro da seara da administração pública e do Estado. Então, assim, hoje a gente inicia nossa palestra, né, com o doutor Ícaro Bittar, que é advogado e professor, presidente da Comissão de Estudo em Licitações e Contratos da OAB Bahia, especialista em licitações e contratos, especialista em direito administrativo e constitucional e especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Ícaro Bittar. Bom dia, querido Fabiano, todos que nos assistem, meus queridíssimos parceiros de painel, doutor Andréa, doutor Alcides Bulhões e doutor Fabiano. Aliás, eu não vejo a hora de terminar minha fala para ficar aqui assistindo a doutora Andréa e o doutor Alcides, são duas feras na área de licitações. Eu sou aqui um enxerido no meio deles, né? Mas é uma alegria imensa participar pelo 2º ano consecutivo, né, deste congresso que, sem dúvida, se tornou o maior evento da advocacia baiana no ano. Minha gratidão ao convite feito pela nossa querida presidente Sarinha Barros, sempre tão gentil, tão generosa, parabenizá-la pelo evento, né? Não só ela, mas também meu amigo Hermes Larião, nosso presidente Fabrício Castro e toda a diretoria da OAB Bahia. Nosso painel tem como título o Advento da Nova Lei de Licitações. O que esperar? Engraçado que o termo advento significa espera, né? Há tempos esperávamos que este novo diploma legal pudesse substituir a boa e velha Lei 8666, que, apesar de ser de 1993, eu ainda estava tentando desvendá-la por inteiro. Tantos anos trabalhando na área de licitações, eu ainda não tinha conseguido finalizá-la. Aliás, por falar aí em há tempos, Renato Russo, em tempos mais recuados, disse: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. Era mais ou menos isso que funcionava com a 8666, a gente que lida aí com essa área tão espinhosa, mas tão prazerosa como é a área de licitações, né? É mais ou menos assim que a gente se sente enquanto advogado, quando a gente consegue convencer um órgão de controle que o agir do agente público não pode ser perfeito diante de uma legislação cheia de imperfeições, né? Confesso que eu gostei demais do texto da nova lei. Aliás, assisti recentemente uma palestra e fiquei me divertindo com algo que escutei, né? Perguntaram ao professor se ele tinha gostado da nova lei, ele respondeu: não é a lei dos meus sonhos, não é a lei que eu sonhei, está muito longe de ser
a lei dos meus sonhos, né? Mas aí é aquela história, com tanta coisa boa para sonhar, você vai sonhar com lei de licitação. A André, acho que estava presente nessa palestra, né? Professor Marco Nóbrega, aí eu me diverti muito. É muita falta de criatividade para sonhar. Eu confesso, nunca sonhei com lei. Então, essa afirmação aí não serve para mim, definitivamente. Né? Mas eu espero muito dessa lei. Acho que o Brasil ganha demais com esse novo regramento, sobretudo no que tange à eficiência administrativa. É uma lei extensa, analítica, maximalista? Sem dúvida. Mas é o que temos e é, sobretudo, o que teremos daqui para frente. Não sei se foi de tanto escutar minha mãe dizer o que tem é isso. Se quiser, bem. Se não quiser, é porque não está com fome. Tantas vezes eu vi minha mãe dizendo isso que a gente vai criando aí esse mantra e, sem medo de errar, a gente precisa entender que, se temos isso, precisamos parar de criticar e cuidar de desvendá-la. Eu estou otimista, sim. Estava com fome de uma nova legislação e agora vamos aproveitá-la. Criticar por criticar, para sair bonitinho na foto, né, não é muito meu perfil. A gente tem o dever de levar o máximo de informações, de ensinar mesmo. Né? E aí fica meia dúzia dizendo tudo o que a lei faltou falar e reclamando do que está lá no texto. Né? Aliás, nessas horas, Fabiano, eu me lembro muito do João Grilo, do Alto da Compadecida, né? Ele dizia assim, é tanta qualidade que exigem para dar um emprego que eu não conheço um patrão que tenha condições de ser empregado. É mais ou menos isso. Reclama tanto e parar para analisar, nem ele mesmo sabe o que é que está dizendo, nem ele mesmo sabe o que é que está cobrando. Né? E a mim ficou reservado o subtema, o papel da consultoria jurídica a partir da nova lei de licitações. É até muito atrevimento, é muito enxerimento, cara, com dois advogados do quilate da doutora Andréa e do doutor Alcides falar sobre o papel da consultoria jurídica. Mas, jovem que sou, como o doutor Fabiano, que é gato, participa lá da comissão da Jovem Advocacia, não sei como, mas como advogado municipalista que sou, eu classifico o novo papel da consultoria jurídica como o estandarte de ouro dessa jovem legislação. Né? Penso que, enfim, se entendeu o papel do jurídico e que esse papel não pode ser aquele determinado lá pelo parágrafo único do artigo 38 da 8666, qual seja parecer de minuta de edital e seus anexos. Né? Chegou o fim à era da subutilização do jurídico em relação às contratações públicas. Fazer parecer de minuta é muito mais uma função típica de controle do que propriamente jurídica. Agora, o doutor advogado precisará se pronunciar toda vez que for chamado, sobretudo no momento de tomar decisão. Aliás, em relação à questão de tomada de decisão, o parágrafo único do 168, né, da nova lei, ele não deixa dúvida que, na elaboração das suas decisões, a autoridade competente precisa e será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá, sem medo de errar, dirimir quaisquer dúvidas e subsidiar essa autoridade com as informações necessárias. Né? Aliás, aqui vai um grande conselho aos servidores públicos que nos assistem e que são envolvidos no processo de contratação. Na dúvida, peça a opinião formal do jurídico. É mais ou menos o que a gente faz com o plano de saúde. Se paga, então use sem moderação. Coloquem o jurídico para trabalhar. Não tem o que fazer. Amigo, tem jurídico? Use ele. Desde 1993 que o jurídico diz ao pregoeiro
e ao presidente da CPL. Minha parte eu já fiz. Já dei lá meu parecer na minuta do edital, tá bom demais. Quantas vezes se precisou de um direcionamento do jurídico e o doutor e a doutora advogada, tão elegante, com terno e gravata, se furtaram de opinar sobre o argumento que a lei só obriga o jurídico a falar sobre o instrumento convocatório? Muitas. O parágrafo 3º do artigo 8º da nova lei, inclusive, diz lá expressamente que os agentes envolvidos no processo de contratação, eles contam com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das suas funções essenciais. Meu conterrâneo Djavan diz numa canção, eu disse isso numa palestra recente, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? É mais ou menos o que sempre aconteceu. Você tem um jurídico na sala em frente, mas a porta está fechada e ele só se manifesta no momento da minuta. Agora isso acabou. As portas do jurídico se abriram. Né? De acordo com o 53, lá da nova lei, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará o controle prévio de legalidade mediante uma análise jurídica das contratações. Qual é o nome disso? Controle prévio de legalidade, controle prévio de juridicidade. O jurídico agora tem que olhar tudo, absolutamente tudo, o que ocorreu na fase interna, apreciando o processo licitatório e não mais a minuta de edital, conforme os critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. É importante ter muita consciência disso. Outra coisa bacana que está expressamente na lei é que o parecer deve ter uma linguagem simples, compreensível, objetiva, clara, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Lembrando também que o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade das contratações diretas, dos acordos, dos termos de cooperação, convênio, adesão a atas de preço, dentre outros. É muita coisa para a gente lembrar. E aí eu faço uma pergunta já sabendo a resposta. Possível dispensar análise jurídica nos processos de contrato previamente a baixa complexidade da contratação, a entrega imediatamente e até a utilização de minutas de editais, né, instrumentos de contratos, convênio e outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. É o que acontece com a AGU. Né? A AGU vai lá e sempre dá parecer em relação àquelas minutas padronizadas e aí toca o pau, aí todo mundo cuidar da vida. Ninguém fica perdendo tempo lá com parecer, não. Mas... Doutor Ícaro, só lembrando, tá chegando aos 5 minutos finais, então que o senhor faça as suas considerações finais. Poxa, eu nem comecei ainda, Fabiano. Não diga isso não, Fabiano. Bom, então vamos lá, vamos dar sequência a isso, né? Sem medo de errar, então, já que o Fabiano está mandando acabar, foi um grandioso avanço, né? Mas, sobretudo, um alívio para os servidores públicos envolvidos no processo de licitação e contratação, que precisam conviver com essa internet de péssima qualidade, com essa estrutura física de trabalho que flerta ao precário e quase nenhum reconhecimento em termos de capacitação paga pelo poder público.
Chegará o tempo em que investir no servidor público, pagando bem e capacitando como ele merece, será a regra. Por enquanto, é exceção. E como eu estou aqui falando aqui para o público em geral, mas sobretudo para a jovem advocacia, para os jovens advogados como eu e como o Fabiano, quero dizer que os estudos e o aprimoramento, André, o meu tempo está corrido, não posso nem lhe olhar, e o aprimoramento técnico nunca foram tão importantes para quem trabalha com consultoria jurídica. Mas antes que Fabiano me derrube, já diria o Dorico Paraguaçu, vamos deixar de lado os entretanto e partir para os finalmente. Agora não adianta saber fazer parecer de minuta, você, advogado, precisa cuidar de dar o norte, de seu porto e farol para os servidores, não fuja da responsabilidade, passe segurança para os servidores públicos. Aliás, José de Alencar, eu sempre gostei muito de literatura, e José de Alencar dizia que o sucesso nasce do querer, nasce da determinação, nasce da persistência em se chegar a um objetivo. Eu gosto muito dessa frase. E ele diz, mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Temos, primeiro, a obrigação de estudar, de se capacitar e depois levar esse conhecimento para todos que precisam de fato. Daqui para lá, tudo do que nos dispomos a interpretar, a escrever, a lecionar, vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu queria falar mais, eu gosto de falar, mas o Fabiano não me deixa falar. Então, um beijo cheio de otimismo no coração de cada um de vocês, mesmo aqui com febre, com a cabeça explodindo de dor. Eu não poderia deixar de estar aqui, sobretudo para assistir de camarote a palestra da doutora Andréa e do doutor Alcides. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos iluminando e que essa vacina chegue logo para que todo mundo se imunize desse vírus que devastou tantas famílias e que a gente possa ter eventos presenciais. Até a próxima, meus amigos. Fiquemos em paz. Se o Fabiano não ligar o microfone, eu vou ficar com o meu ligado e vou continuar falando do tema, viu? Ou ele Muito obrigado, liga, ou doutor eu... Ícaro. Sim, Já eu liguei ia meu ficar aqui, microfone. Fabiano. Muito obrigado. O papel, né, da assessoria jurídica realmente nas instituições públicas são de muita relevância. A nova lei de licitação traz isso. A gente, como o senhor mesmo colocou, é de suma importância que a gente acompanhe e que a própria administração pública faça uso desse serviço, que é a consulta, né? Então, assim, realmente a gente precisa desse papel mais eficaz da assessoria e que a administração pública entenda isso, né, como um suporte para que a gente possa ajudá-los no dia a dia e na execução dos serviços, certo? É isso. Agora a gente vai falar um pouco, né, ainda continuando, vamos convidar a doutora Andréa Fernandes Amorim, que vai trazer os aspectos relevantes dos procedimentos auxiliares na nova lei de licitação. Andréa Amorim, ela é advogada, especialista em direito e processo do trabalho e em licitações e contratos administrativos, professora, vice-presidente da Comissão de Estudos em Licitações e Contratos da OAB Bahia e atuou como pregoeira na CESAB. Então, doutora, a palavra é toda sua, seja bem-vinda. O que você puder contribuir com a gente está aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, doutor Fabiano. Bom dia a todos. Saúdo aos colegas que integram esse painel sobre o advento da nova lei de licitações, o que a gente pode esperar. Doutor Ícaro, que responsabilidade, viu? Falar depois de você, você foi excelente, brilhante nas suas palavras, como sempre,
Só não gostei e vou fazer o meu registro, porque considerou todos do painel jovem e não citou meu nome. Eu ainda me considero muito jovem, obrigada, viu? Saúdo também o nobre colega Alcides Bulhões, presidente da nossa OAB, da subseção de Valença. A gente está morrendo de saudade de fazer os nossos encontros presenciais, mas estamos já à disposição também, que eu coloco já em nome da comissão, da qualidade de vice-presidente, para fazermos um evento online, enquanto essa pandemia ainda não termina, e esperamos que seja breve. Doutor Fabiano, é um grande prazer também compartilhar esse painel aqui, já que a sua referência é ao lado de uma grande amiga nossa, e também membro da comissão, doutora Marla Oliveira. Eu não posso deixar de registrar essa alegria. Esse convite em participar do segundo congresso da OAB Jovem Baiana me traz também essa alegria. Eu queria agradecer sempre ao Hermes, porque ele é uma pessoa que não se desvincula da OAB Jovem, ele está sempre ali, e a ilustre presidente, que esteve até presente aqui poucos minutos antes, Sara Barros. Na escolha do meu tema, 194 artigos. Gente, o que eu vou levar, o que esperar dessa lei? Eu acho que Ícaro conseguiu colocar um pouco da ideia do que a gente espera. A gente espera algo melhor. E pensando na advocacia em si e nas contratações, eu resolvi trazer os procedimentos auxiliares das licitações e contratações na nova lei. Essa escolha é porque todo mundo fica pensando na licitação algo muito burocrático, muito demorado. A gente tem hoje praticamente 70% das contratações são feitas por pregão. Então, tudo isso demanda muito tempo. Às vezes não é nem interessante para quem vai fornecer os bens ou serviços e nem para quem está sendo a ponte de ligação, né? Nós que fazemos o assessoramento. Então, eu quis trazer algo que também tem relevância na lei, não é tão falado, porque existia procedimentos auxiliares espalhados, espaços na Lei 8.666 de 93. O que a nova lei fez foi trazer um capítulo conciso, do artigo 78 ao 88, tratando especificamente de regras gerais dos procedimentos auxiliares. E mais, ela deixa uma parte para regulamento próprio, ou seja, os estados, os municípios e o Distrito Federal pode adequar essas regras obrigatórias à sua condição. E fica muito mais claro. Então, as contratações, para quem vai participar, também é melhor, porque você não tem a burocracia do procedimento. E a licitação, as questões preliminares de uma licitação podem ser também facilitadas por esses instrumentos. São 5 instrumentos: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e registro cadastral. Não vou ter tempo, até porque o doutor Fabiano daqui a pouco também vai caçar minha palavra, não vai me deixar falar mais do que 15 minutos, então eu estou falando um pouco até corrido para tentar passar o máximo de conteúdo interessante sobre os temas. Não é nada novo, esses instrumentos já existiam na legislação, ou no RDC, ou na própria lei das estatais, a 13.303, e na jurisprudência também. Na Bahia, a gente tem na lei estadual a parte do credenciamento. Só que havia alguns pontos muito subjetivos. Por exemplo, a escolha do fornecedor. Todos eram contratados, mas a escolha às vezes não ficava tão clara. E eu acredito que a nova lei dá uma roupagem diferente ao credenciamento, que é frequentemente utilizado, inclusive para a contratação de advogados. Nos últimos 2 meses, eu fiz 4 tipos de credenciamento no escritório de advocacia. Então, a gente tem uma gama muito grande de participação nesse tipo de contratação. Por isso, o interesse em trazer isso aqui hoje. A nova lei unificou todos os procedimentos básicos no diploma, permitiu a regulamentação, mas ela deixou que a regulamentação faça apenas critérios claros e objetivos de procedimento. Então, não vai poder fazer muita coisa além do que está lá previsto. A apresentação do credenciamento está na própria lei, no artigo 6º.
ela, no primeiro momento, trata como uma inexigibilidade de licitação, ou seja, eu vou ter a escolha do credenciado através de todos aqueles que participarem do credenciamento. Não tem uma disputa em si, não tem uma exclusão. Participou, possui os requisitos exigidos no edital, que também é público, é sempre aberto, tem a obrigação de estar sempre aberto. E existem 3 tipos de hipóteses de cabimento do credenciamento. O artigo 79 estabelece a contratação simultânea, paralela e não excludente de mais de um fornecedor, desde que viável contratação, já vem expresso o valor da contratação. Então, não há disputa, a gente não corre o risco de ter menores preços, de terem preços vios, porque muitas pessoas participam, às vezes, de uma licitação do tipo pregão para serviços advocatícios e coloca valores que são ínfimos, apenas para ter a atestação de que prestou serviço para a administração pública. Então, o credenciamento, ele nivela todos os escritórios, participam, as demandas são distribuídas igualmente e traz um valor já pré-fixado, que muitas vezes é satisfatório para a remuneração e está condizente com a tabela sugerida pela OAB. Tem a contratação também na hipótese de o credenciamento ele cabe para seleção a critério de terceiros, onde o poder público é o contratante, mas o usuário do serviço é um terceiro. Típico exemplo dos exames para laboratórios em redes credenciadas. O cidadão ele escolhe qual é o laboratório que ele quer participar, ou quer fazer o exame, mas a rede credenciada é feita pela administração pública. E a contratação em mercados fluidos, que tem uma variação de preços e inviabiliza a realização de licitação. Esse é o típico credenciamento de passagens aéreas. E várias empresas são credenciadas e é possível fazer essa contratação. Quais são as regras obrigatórias? A lei trouxe expressamente a publicação de edital com ampla divulgação e permitindo permanentemente o cadastramento de interessados. Ou seja, todo mundo participa a todo momento, se atender os requisitos de habilitação e de qualificação exigidos no edital, pode ser credenciado e todos serão contratados. Não estabelece o fluxo de demanda, não garante isso, mas estabelece que todos serão contratados. Tem a adoção de critérios objetivos de distribuição. Então, se eu fui contratado e você também, se o meu escritório de Dr. Ícaro for contratado, vamos saber como é que vai ser. Vai ser por entrega, qual é o sorteio, qual é a forma de recebimento dessas demandas. Na contratação paralela e não excludente, e na seleção a critérios de terceiros, os valores da contratação já são expressos no edital, então você entra sabendo, não vai ser possível no caso de mercados fluidos, até porque esse valor vai ter que ser aferido no dia da contratação. E uma situação muito boa, que é a admissão da denúncia, tanto por parte da administração, quanto por parte do credenciado. Ou seja, antes só previa por parte da administração a resolução do contrato. Mas se houver alguma hipótese do edital que não é interessante mais para a continuidade da prestação do serviço, houve uma oscilação, porque você não pode pedir revisão nesse tipo de credenciamento, eu posso pedir para não mais prestar o serviço. Então, é muito interessante, não tem a disputa e é muito utilizado. Tem outro instrumento, é a pré-qualificação, que aqui adianta uma licitação. Então, a análise tanto de pessoas, de requisitos de habilitação, podem ser feitos total ou parcialmente. É importante aqui fixar que esse tipo de pré-qualificação pode ser utilizado para a futura licitação e ser restrita àqueles que for 5 minutos não.
Eu vou passar, então. Eu vou falar do quê? Procedimento de interesse de manifestação. Tem o mercado, a iniciativa privada vem trazendo algumas coisas que são importantes também para o poder público. Não vou conseguir. Sistema de registro de preço, que é outra contratação que é muito interessante. Vocês não deixem depois de avaliar. E o registro cadastral. Esse ponto aqui eu quero só dar um enfoque, porque nós tínhamos registros cadastrais para vários órgãos, então cada um fazia o seu. E eu tive uma situação que foi assim muito incômoda. Eu tive que desclassificar um licitante, porque inabilitá-lo, vou usar o termo correto, porque ele apresentou um certificado de registro cadastral de outro estado, e o estado da Bahia só aceita o certificado dele. É uma situação anômala, porque quando eu vou olhar, o certificado foi preenchido com os mesmos documentos do que é exigido no certificado aqui. Só que não é aceito. Então, acabou a nova lei, ela trouxe isso de uma forma muito clara, ela unifica todos os certificados em um portal só, que é o tão esperado Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Quando for criado, vai ser possível avaliar também à distância todos os licitantes, se tem penalidades, quais são as qualificações dele para atendimento de uma licitação e para utilização, para a formação de um cadastro até de bons fornecedores. Eu agradeço muito, eu gostaria de falar muito mais, tem muito mais a acrescentar. Esses instrumentos, eles são facilitadores e interessantes também para você fornecer produtos e serviços, como para você assessorar empresas que às vezes não têm ciência, microempresas, tem vantagens hoje para você contratar, entrar nesse mercado da licitação. Eu sou uma apaixonada pela licitação, então meu incentivo é sempre que as pessoas olhem com bons olhos, não só com rigorismo procedimental de pregões, visualize nesses procedimentos formas de celebrar contratos com a administração pública e fazer uma boa prestação de serviços. Muito obrigada. Doutora Andréa ainda tinha 3 minutos. Se quiser utilizar esse tempinho, pode utilizar, tá? Então eu vou utilizar. Eu corri, eu vi 5, eu já estava falando. Mas, assim, sobre o sistema de registro de preço, que eu acho também que é um desdobramento de uma licitação. É possível que a administração, e aqui é quem trabalha mais com a administração pública, possa fazer contratações que não sejam especificados os saques, o quantitativo que ela vai necessitar. Ela não precisa ter uma dotação orçamentária prévia para utilizar do sistema de registro de preço. Ou seja, ela estima o valor durante um ano que ela vai fazer e você se cadastra para poder participar de uma licitação dessa natureza, prevendo também um mercado que você pode atender. Então, é um instrumento muito interessante para aqueles que querem iniciar atividade dentro da administração pública, trabalhar com esse mercado. A gente sabe que o mercado hoje está muito difícil depois dessa pandemia toda, então contratar com a administração pública pode ser ainda interessante nesse sentido, e a nova lei deu o respaldo que a gente precisava a esses instrumentos. Muito obrigada. Vou encerrar agora, para não puxar minha orelha. Tá certo, doutora Andréa, muito obrigado. Realmente é importantíssimo, né, esses procedimentos auxiliares que vêm trazer para a gente novas oportunidades, porque nós já utilizávamos o credenciamento, né, como bem a senhora mencionou, a questão dos exames clínicos, utilizamos também para refeição, passagem, pousadas. O credenciamento é um instrumento muito importante, né? Eu acredito que ele dá uma certa democracia de participação de todos aqueles que queiram participar ou prestar serviço para a administração pública. Além desse tema muito importantíssimo, que é a questão dos procedimentos auxiliares, né, que a nova lei de licitação traz de forma assim, muito abrangente, de forma muito, como posso dizer, mais clara para a gente.
Nós temos também agora um tema muito importante que é bem discutido dentro da 866 e que vai para a nova lei, que é sobre a inexigibilidade de contratação. A contratação de consultoria jurídica, perdão, por meio de inexigibilidade de licitação à luz da nova lei de licitação. Então, esse é o tema, né, do doutor Alcides Bulhões, que é presidente da OAB de Valença. Eu acho que esse evento está muito curto, né? Então a gente vai ter que abranger esse evento para a gente falar mais um pouco sobre isso. Então eu convido todos os jovens advogados que estão aqui, todos os participantes que também estão e que se inscreveram e estão acompanhando esse evento. A nova licitação tem muito ao que se desdobrar, ao que se conhecer, ao que se falar. Então, assim, com certeza esses 15 minutos é muito pouco, como o doutor André falou, poxa, tem muita coisa para falar, mas realmente a gente está tentando mostrar para vocês que é uma área também que vocês podem conhecer, que vocês podem adentrar. Eu acredito que tenha muitos jovens advogados entrando aqui que estejam buscando uma área de conhecimento ou para aperfeiçoamento profissional. Então, assim, a área de licitações e contratos te dá uma oportunidade ampla, é uma área excepcional, apaixonante, como todo mundo fala de licitação. É uma água que você bebe e aí você não quer parar mais de beber. Então, assim, agora, para dar continuidade ao nosso painel, eu convido o palestrante Alcides Bulhões, doutor, que é presidente da OAB de Valença, né? Consultor jurídico municipalista, mestrando em Ciências Políticas da Universidade Autônoma de Lisboa. Então, bem-vindo, doutor Alcides, faça essa representação aí da cidade de Valença, muito bem-vindo, a fala é sua. Muito obrigado, Fabiano, bom dia a todos. Bom dia a todos desta mesa, essa mesa que é seleta e que conta com a participação de dois amigos brilhantes que a todo tempo nos traz muita alegria de saber que a advocacia é muito bem representada por esses dois, inclusive pela comissão de licitações da seccional, que já tivemos a oportunidade aqui em nossa subseção, outras vezes, de tê-los como palestrantes. Eu sei que esse momento de distanciamento termina por inviabilizar novos eventos presenciais, mas assim que for possível, eu não abro mão de tê-los, inclusive extensivamente esse convite a Fabiano, aqui em nossa subseção, para que nós possamos dialogar, né, a maturidade jurídica da legislação de nosso país. E eu vim justamente aqui discutir, dialogar, porque 15 minutos não tem condição alguma de tratarmos de assuntos com tamanha profundidade, e notadamente pela legislação inovadora, né? Porque a nova lei de licitações, que era muito aguardada, ela tem espantado alguns colegas por conta de inovações que tem trazido em seu bojo, mas, ao mesmo tempo, ela é o resumo daquilo que já era muito discutido no dia a dia, né, dos consultores jurídicos, notadamente dos municípios, estados e da União, porque a todo momento é o livro de cabeceira de cada um, porque as contratações públicas, ela é como se fosse o coração do ato administrativo, porque a todo momento nós nos deparamos de como contratar, de como adquirir, de como fazer. E aí a importância da advocacia para esse todo traz a importância desse diálogo que nós estamos tratando. Eu vou me reportar aqui à fala da doutora Andréia, no início, quando trouxe aqui a possibilidade de credenciamento na contratação dos escritórios. Veja, a inovação da nova lei de legislação, ela já traz no seu bojo, dentre os requisitos para inexigibilidade, mas duas outras modalidades, que é justamente para aquelas que componham objetos que não possam ser contratados, que possam ser contratados por credenciamento, e também para aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação ou de localização tornem-se necessária a sua escolha. Então, não é o tema, mas ele se encaixa nessa sistemática quando traz duas novas modalidades de inexigibilidade.
mas a qual nos importa estarmos aqui dialogando? É aquela que é totalmente direcionada ao advogado, aos escritórios de advocacia, e que, ao longo dos últimos anos, ela foi enfrentada pelos órgãos de controle como se fosse um verdadeiro caça às bruxas. Todo o momento, em todas as notificações, mensais, quadrimestrais e anuais, tem um órgão de controle questionando a contratação de um escritório de advocacia por inexigibilidade, né? Então, como nós já vínhamos acompanhando, Ícaro, é muito fácil contratar hoje o escritório do Ícaro Bittar, é muito fácil contratar o escritório da senhora Andréia, pela sua notória especialização, né? São pessoas que têm realmente trabalho publicado, que tem muito material disponível e que traz uma robustez em sua contratação por inexigibilidade. E o artigo 25, né, da 8666, que ainda permanece, né, com vigência, porque o que estou encontrando de profissionais que estão com medo de utilizar a nova lei de licitações não é razoável. Eu vejo que está todo mundo esperando ver como é que vai se portar para começar a ir a utilizar, enfim. Mas eu não sei o porquê tanto temor, mas talvez seja do questionamento humano, porque toda mudança, por mais que seja para melhor, sempre causa esse espanto e esse medo. Mas eu vim aqui para justamente desmistificar e trazer realmente uma outra reflexão. Eu não tenho dúvida de que a contratação dos escritórios de advocacia deva ser realizada através da inexigibilidade de contratação. Isso desde a 866. Só que a dificuldade que se trazia quanto à interpretação do quanto estabelecido no artigo 25, inciso 2 da 866, ela trazia todo o tempo essa preocupação para quem estava sendo contratado e para quem contratava. Por quê? Porque dentre os requisitos para a inexigibilidade, já que a licitação é a regra, está justamente a inviabilidade de competição. E eu não tenho dúvida de que a contratação de escritório de advocacia, ela por si só já traz a inviabilidade de competição. Como é que eu vou, pelos próprios termos do Estatuto da OAB, competir entre advogados quanto ao valor ofertado de mercado? E com essa situação, eu sempre disse, respaldado com alguns outros colegas que militam na área do direito público, de que bastava citar, Ícaro, Andréia, em seus pareceres, o caput do artigo 25. É inviável, de qualquer forma, a competição entre escritórios de advocacia. Mas, como aquilo que é passado de pai para filho é sempre continuado, todos os nossos colegas, por receio dos órgãos de controle, sempre basearam seus pareceres no artigo 25, inciso 2. Olha, desde que mundo é mundo, o caput do artigo tem validade. Desde quando que se precisa ir ao inciso para que você pudesse basear e fundamentar a inviabilidade de competição para a contratação de escritório de advocacia? Mas nós não vamos tirar o mérito daquilo que sempre foi posto, né? De se utilizar o artigo 25, inciso 2, né? Porque fundamentava no serviço técnico, intelectual, né? E aí eu vou falar do intelectual na mudança da nova legislação, porque a 866 não falava dessa questão específica da intelectualidade, né? Mas que trazia dentro do seu bojo a natureza singular, né? E a notória especialização. Essa natureza singular era o calcanhar de Aquiles
de toda e qualquer contratação realizada pelo ente público. Todo órgão de controle notificava o ente público para saber o porquê que contratou o escritório de advocacia através de inexigibilidade, qual é a singularidade daquele serviço que foi contratado, para que fosse possível trazer um respaldo de inviolabilidade de competição. Veja, meus amigos, não precisa e nunca precisou ser singular. Até porque o próprio Supremo já disse que existe um item muito específico da contratação de escritório de advocacia, que é a confiança. E a confiança não traz qualquer possibilidade de estarmos competindo. E este item sempre foi a nossa discussão. Por isso que eu sempre orientava, por onde eu passei, de que quando fosse realizar a contratação de escritório de advocacia, não trouxesse o inciso como fundamento, porque aí traria toda uma obrigatoriedade para se demonstrar essa natureza singular. Quanto ao item de notória especialização, ele, de fato, traz uma importância, porque ele demonstra que aquele profissional que está sendo contratado, ele tem a capacidade de exercer o curso que foi, direcionado para si quando da sua contratação. Mas, porém, entretanto, todavia, mesmo com a nova legislação trazida pela Lei de Licitações, muito aprofundado pelo que já vinha sendo implementado pela jurisprudência, pelos doutrinadores e pelos próprios legisladores, na medida que foi, ainda no ano de 2020, em 17 de agosto, inserido no Estatuto da OAB, através da Lei 14.039, a informação de que, por si, os serviços profissionais do advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares. Vocês vejam que, dentro dessa ordem de ponderações, não existia qualquer discussão em que pese o que nós temos visto pelos órgãos de controle, talvez seja, não quero ponderar aqui de uma maneira geral, mas uma inveja pela importância que a advocacia tem para o serviço público e a forma pela qual tem sido contratada. Mas é justamente por nós termos esta importância, Ícaro, que foi trazida em sua fala, de dizer que é o advogado a todo momento que vai trazer o norte de como a atividade pública vai se portar quando de suas contratações. A advocacia não é um serviço qualquer, ele é um serviço de tamanha importância, e é justamente por isso que nós temos uma forma específica de ser contratada. E agora, com a nova lei de licitações, que é muito melhor organizada do que a 866, porque a 866 fazia uma remissão do inciso 2º do artigo 25 ao artigo 13, para dizer quais seriam os serviços técnicos. Já a nova lei de licitações, em seu artigo 74 e seguinte, ele já diz quais são, os serviços técnicos que estarão elencados, que não é um rol taxativo, mas é exemplificativo, para que seja possível essa contratação em forma de inexigibilidade. E aí, uma vez sendo um serviço técnico intelectual e que seja demonstrada a notória especialização, eu não tenho dúvidas de que a contratação dos escritórios de advocacia devam ser realizados através da inexigibilidade de licitação, em que pese muitos colegas, por receio,
continuam ainda a indagar, dentro das possibilidades, de que também seja utilizado o credenciamento como forma de contratação em determinados casos. Porém, nós não podemos perder esse direito de ser contratado e escolhido dentro dos requisitos que a lei nos permite. Muito obrigado, espero ter contribuído com cada um de vocês e dizer que não percamos a fé. Um abraço. Muito obrigado, doutor Alcides, lá de Valença. Estamos chegando ao fim do nosso painel, né? É um tema muito extenso, como a gente mencionou, os 15 minutos, realmente ele é um tempo muito curto, mas a gente queria trazer para vocês um pouco dessa a parte da nova lei de licitação, né? O que traz essa nova lei de licitação, quais são as mudanças significativas nos procedimentos licitatórios, quais são as mudanças inovadoras e de relevância prática. Então, acredito que o doutor Ícaro Bittar, doutor Alcides, doutor André tenha trazido para vocês essas informações. Se não trouxe, acompanhem cada um deles nos Instagram, também tem muito conteúdo, tem muita live. A nova lei de licitação ainda tem muito ao que se discutir, né? Então, aqui eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, acompanhando esse grande congresso. A gente está daqui a pouco batendo mais um recorde de inscritos, é um congresso realmente que foi organizado de uma forma assim excepcional. Então, parabenizar a nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Sara Barros, ao nosso tesoureiro Hermes Hilarião, ao nosso presidente da OAB, Fabrício Castro, e agradecer aos nossos palestrantes, Ícaro Bittar, Alcides Bulhões, presidente da OAB Valência, e a doutora Andréa, que fazem parte da comissão de licitações da OAB, também com a doutora Marla, que é minha chefe, né? Trabalho com a doutora Marla, excelente profissional, que sabe muito sobre licitação. Então, assim, convido vocês a não deixarem esse tema só nessa sala, aprofundem-se, vocês que são jovens advogados, que estão entrando agora, né, na advocacia, é uma área muito boa para o conhecimento de vocês, existe um mercado amplo. Doutor Ícaro disse que como é que participa, qual é o critério para participar da Jovem Advocacia. Então, a gente tem um conselho constitutivo da Jovem Advocacia, vocês podem participar das sessões, aqueles que estão há 5 anos inscritos na OAB. Então, é isso. Quero deixar meu agradecimento a Deus pela essa oportunidade, né? Um momento que a gente vive, que é um momento de muita delicadeza. O doutor Ícaro tomou a vacina dele, graças a Deus. Com certeza essa vacina chegará a todos nós. Então, assim, quero dizer para vocês muito obrigado. A gente encerra o nosso painel. Agradeço a toda a equipe da OAB, toda a equipe da OAB Jovem, vocês que estiveram aqui presentes, que tiveram esse tempo com a gente. Então, muito obrigado, sucesso e tenham uma excelente sexta-feira. Deus abençoe a todos vocês.